quero pregar hoje sobre cansaço. E quem me vê pregando com tanto ânimo desde o primeiro minuto do culto, não imagina que eu acabei de enfrentar talvez a semana de maior cansaço desses últimos meses. E é por isso que eu quero pregar sobre isso. O cansaço, muitas vezes, para mim, era associado a uma consequência de um período difícil ou ruim. Às vezes a gente está vivendo algo sobrenatural, a gente está vivendo em alta performance, promessas, a gente está vivendo em alta performance uma construção, e esse cansaço muitas vezes a gente negligencia, porque está tudo indo bem, as coisas estão indo bem, está tudo cooperando, a construção está acontecendo, mas eu percebi nesses últimos dias características em mim, que eu já desconhecia há muito tempo, e eu percebi que tudo isso estava sendo ativado por conta do meu cansaço. Então eu quero pregar sobre isso, porque você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, e o cansaço pode estar tentando parar você, mas você também pode estar vivendo o melhor momento da sua vida, e o cansaço pode estar tentando sabotar você. Eu olhei para o meu lado e falei: Deus, eu estou prestes a receber o terceiro filho, a gente está liderando uma igreja em 2 cidades, Miami, Deerfield, agora com esse desafio de ser um co-lead pastor em São Paulo. Eu nunca imaginei que eu viveria o que eu estou vivendo, eu nunca imaginei que eu experimentaria o que eu estou experimentando, as cruzadas acontecendo, os milagres acontecendo, as famílias sendo restauradas, os cultos lotados. A gente se mudou para uma casa nova tem 2 dias, uma casa incrível, a gente está tão feliz, mas ainda assim eu percebi que algumas características não estavam em dia com a forma como o meu coração estava sem sentido. Eu estava com o meu coração alegre, mas o cansaço estava me deixando um pouco irritadiço, o cansaço estava me deixando um pouco abatido. O cansaço, ele não vai roubar a tua alegria necessariamente em todas as estações, mas ele pode te impedir de celebrar aquilo que está acontecendo. O cansaço é um sabotador, porque a verdade é que quando o inferno não te para, muitas vezes ele te confunde. Se ele não consegue parar você, se ele não consegue comprar você, a próxima etapa da tentativa do inferno é sabotar você, é confundir você. Nem sempre o inferno está preocupado em tirar você da igreja. Estar na igreja não é uma garantia de estar vivendo o projeto de Deus. Então, se você está numa igreja, mas não está vivendo um projeto de Deus, os propósitos de Deus, o inferno sabe que é mais seguro você permanecer numa igreja confuso do que fora dela, porque fora dela, um dia você pode despertar e perceber que você se perdeu. Dentro dela, você pode ficar 20 anos sem perceber que você só está esquentando o banco de uma igreja, mas ainda não nasceu de novo. O inferno tem confundido pessoas que acreditam que porque estão no meio de uma multidão, vivendo parte de um avivamento coletivo, estão experimentando algo individual. Mas irmão, olha para mim, todo avivamento coletivo é fruto da soma de vários avivamentos individuais. Então Deus aviva o pastor e a palavra que sai do púlpito é pura. Deus aviva os intercessores e a oração carrega poder e autoridade. Deus aviva você que é voluntário, visitante, você que está aqui e a sua casa avivada, mais a minha casa avivada, mais a casa do teu irmão avivada. Isso gera um real avivamento. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então não se confunda, o barulho da multidão não é uma garantia da sua casa estar vivendo os planos de Deus. Pastor, eu tenho que sair da multidão. Não, irmão, continua nela, mas entenda que o calor ao teu redor não significa que você está queimando. A euforia de alguns não significa que você está pleno, alegre, feliz. Talvez seja só barulho. Nem todo barulho é avivamento, mas normalmente avivamento gera barulho. Vou te dar um respaldo bíblico para isso. A Bíblia diz que quando o profeta profetizou sobre o vale de ossos secos, era possível ouvir o barulho dos ossos se unindo aos ossos, tendões juntas, medulas, carne, pele. Avivamento faz barulho, irmão, mas nem todo barulho é um avivamento. Você está comigo? Diga amém. Então eu quero falar um pouco sobre características do cansaço. Isso pode estar sabotando você. Tem características em você que só afloram quando você está cansado. Vou dar um exemplo de quando isso acontece. Quando a gente jejua, por exemplo. Tem gente que fala: pastor, é estranho, eu comecei a jejuar e eu estou ficando irritado. Não, você não está ficando irritado, você é irritado. O jejum só deixou você perceber. O cansaço faz a gente perceber características que a gente tem naturais, mas o domínio próprio já calou elas há muito tempo. O cansaço quer fazer com que elas voltem a ter voz. Irmão, olha para mim. O fruto do Espírito, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, isso pode se esvair em meio ao teu cansaço. Não é porque você se perdeu em Jesus, não é porque você se desviou, mas talvez é só porque você está cansado. Fala para quem está do seu lado: irmão, se você está cansado, descansa. O tema da mensagem de hoje é: você precisa descansar. Fala comigo, diga: eu preciso descansar.
Descanso está ligado à reposição de energia física, descanso está ligado à restauração da minha mente, dos meus pensamentos, da minha saúde emocional. Descanso também está ligado a uma confiança. Só consegue descansar na certeza de que Deus vai fazer quem confia que Deus é capaz de fazer. Então existe um descanso físico, existe um descanso emocional e existe um descanso também em Deus. Descansar em Deus não significa estar apático esperando que algo caia do céu. Significa fazer tudo o que eu posso fazer e descansar na certeza de que a parte dele Ele já fez. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos nele. Entrega os teus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Então, primeira característica do cansaço, que é muito comum: o cansaço vai tentar roubar a tua alegria. Existem vários ladrões de alegria. Conselhos que parecem com conselhos de sabedoria, mas te desviam dos planos de Deus. Palavras, pensamentos, opiniões que pessoas liberaram contra você e talvez você aceitou e se abateu. Irmão, olha para mim, tem casais que a vida sexual não funciona mais de forma plena porque um dia a mulher ouviu algo do marido que criou uma marca para sempre, ou um dia o marido ouviu algo da mulher que criou uma marca para sempre. Tem filhos que não têm uma boa relação com os pais por conta de uma palavra que ouviu do seu pai e aquilo ali ecoa até hoje em você. Então existem palavras, não são necessariamente pessoas, mas palavras, ambientes, pensamentos que roubam a nossa alegria. Mas tudo isso foi externo um dia. Irmão, pega isso, eu sinto sabedoria fluindo aqui hoje, você está comigo? Tudo isso foi externo um dia, uma palavra saiu da boca de alguém e ela entrou no seu coração. Então ela era interior, ela fazia parte do interior de alguém. E aí você aceitou essa palavra e ela passou a fazer parte do seu interior. Mas ela foi externa durante um período. Pensamentos que liberaram contra você e você aceitou. Ambientes, circunstâncias, tudo isso era exterior. Mas se você aceitar, isso vai se tornar parte do seu interior. E é por isso que a transformação que o Evangelho propõe é de dentro para fora. Jesus não quer mudar a nossa estética, Jesus quer transformar a nossa essência. A mudança de natureza é um novo pensamento, é uma nova mentalidade, é uma nova natureza. Eu não me movo mais pelo que eu me movia, eu não penso mais como eu pensava, eu não faço mais o que eu fazia. Você está comigo? Diga amém. Então, ladrões de alegria, normalmente eles trabalham primeiro de uma forma exterior, até você interiorizar isso. Agora o cansaço começa em você. E é por isso que tantas vezes ele passa batido, a gente nem percebe. O cansaço faz parte de quem você é. Se você está cansado, o seu corpo fica cansado. É o seu corpo. A sua mente se cansou, é a sua mente que está cansada. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A autossabotagem tem parado mais pessoas do que muitos levantes do inferno tentando te sabotar. O número de pessoas que tiram a própria vida já superou e muito o número de pessoas assassinadas em todas as guerras. Ou seja, tem mais gente se matando do que sendo morta. Isso é autossabotagem. O número de doenças causadas pelo excesso de comida, doenças geradas a partir da obesidade, matam muito mais do que o número de pessoas que morrem por fome. Então tem mais gente morrendo por comer demais do que a gente morrendo por comer de menos. Isso é autossabotagem. Você está comigo? Diga amém. Eu amo sabedoria que Deus dá para homens, e eu amo alguns coaches que me edificam. Já falei sobre isso há algum tempo atrás. Existem alguns coaches que são homens de Deus, mas tem muita gente que está substituindo o poder da revelação do Evangelho por estratégias de coach no púlpito. E isso, se eu entender como sendo agora o balizador da minha história, isso também é uma autossabotagem. Sem perceber, eu tirei a minha confiança e o meu olhar do autor e consumador da minha fé para 3 passos para. Um monte de gente vendendo fórmula para ficar milionário, e ele só ficou milionário vendendo fórmula para você ficar milionário. Então a pureza do Evangelho é o que mantém o meu coração limpo para que eu não me sabote. Por isso que eu preciso estar sempre em contato com a esperança viva. Por isso que eu preciso estar sempre me avaliando, me autoavaliando. Como é que eu estou? Como é que está meu coração? Como que está minha fé? Onde está minha expectativa? Onde eu coloco a minha confiança? Quem é a minha esperança? Os meus olhos estão olhando para quê? Os meus pés estão firmados em quem? Você está comigo? Diga amém. Então tem características que só afloram quando a gente está cansado. A primeira característica do cansaço é que ele vai tentar roubar a tua alegria. Você pode estar numa Lamborghini, passeando por Miami Beach, você pode estar com seus filhos saudáveis em casa, o seu casamento está incrível, mas se você estiver cansado, você vai estar no meio de um momento incrível, sem conseguir usufruir disso. Irmão, a primeira coisa que a América faz, e desculpa falar rápido, porque hoje eu tenho bastante coisa para liberar, é fazer com que a gente se mova pela dinâmica do tempo. E aí quando a gente começa a se mover pelo tempo,
A gente está no meio do lugar dos parques que o mundo guarda dinheiro para vir uma vez por ano para usufruir, e a gente passa anos sem usufruir. Por quê? Porque o inferno não está preocupado em tirar você de um lugar de transbordo. O inferno está preocupado em fazer você não usufruir desse lugar, mesmo que você esteja lá. Então você está na terra dos parques sem usufruir dos parques, você está na terra da prosperidade sem se sentir próspero. Irmão, olha para mim, prosperidade não é o que você tem, prosperidade é a qualidade, é a forma com que você consegue usufruir do que tem. Fala para quem está do seu lado, prosperidade é usufruir. Meu pai tinha um cliente na corretora, a gente tinha uma corretora de seguros, ele ainda tem. Se você quiser, inclusive, fazer um merchan aqui, acho que eu nunca falei sobre isso, Litoral Seguros, lá em Cabo Frio, vai lá e faz a sua cotação, abençoa o paizão aqui. Está vivendo um ministério chamado pela fé. Irmão, ele tinha um cliente que o cara era milionário, fala comigo, milionário. E o cara morava dentro de um quarto de uma pousada e tinha um carro de, 20 anos de uso já, porque ele tinha medo de ficar pobre. Então, eu nem sei se ele está vivo ainda, eu não vou dar muitos detalhes para quem conhece, talvez não está os pontinhos e saber quem é, mas vamos imaginar que ele tenha partido, ou que ele vá partir nos próximos anos, ou 20 anos, 30 anos, ele já tinha uma certa idade. Ele vai deixar para alguém algo que enquanto ele estava em vida, ele nunca usufruiu. Então, ele pode, irmão, olha o risco que é isso, ele pode morrer rico sem nunca ter sido próspero. Ele dormia por décadas numa cama que não era sua, alugando um quarto que não era seu, porque aquilo que era seu ele não podia usufruir. Irmão, olha para mim, cansaço faz você perder a alegria naquilo que você poderia ter acesso. Esse é o princípio da mordomia. Eu como a comida do rei, eu moro na casa do rei, eu visto as roupas do rei, mas eu não sou o rei. Então eu tenho acesso ao que tem de melhor. Se eu pedir, Deus me dará por herança as nações da terra, os confins da terra como a minha propriedade. Mas se eu não souber descansar em Deus e usufruir daquilo que Deus está me dando, eu posso ser rico e ainda assim não ser próspero. Faz sentido para você? Você está comigo? Diga amém. O cansaço, ele rouba a tua alegria. Segunda característica do cansaço: homens cansados se ofendem fácil. Meu pai sabe como eu sou prático com essas questões emocionais desde muito novo. Acho que desde, 16, 17 anos eu sempre fui muito prático. Então, eu lembro que uma vez a minha mãe me deu, eu era prático no nível de ser quase frio. Isso Deus mudou depois que eu fiquei internado. Mas eu ainda tenho um pouco de praticidade, eu acho que isso me ajuda a lidar com... Eu tenho dificuldade de lidar com o vitimismo, por exemplo. Porque ser vítima é uma condição, ser vitimista é uma decisão. Pedro, a gente pega, José, ele foi vítima dos seus irmãos, mas ele não foi vitimista, ele ficou de pé até chegar o dia de governar. Daniel foi vítima dos seus perseguidores, mas ele não se fez vitimista. Ele tinha voz na Babilônia, porque a Babilônia nunca teve voz dentro dele. Jesus foi vítima de Judas, Jesus foi vítima da religião, mas ele não foi vitimista, e ao terceiro dia ressuscitou e voltou triunfando do inferno. Então, irmão, guarda isso. Ser vítima é circunstancial. Se tornar um vitimista é uma escolha pessoal. Você decidiu viver por um sentimento de autocomiseração. E eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso, porque, irmão, todo mundo é vítima de alguma coisa, de traição. Pastor, eu fui vítima de traição. Irmão, olha para Jesus. A gente só está de pé e a graça só foi liberada sobre nós porque o Filho de Deus foi traído pelo Filho do homem. E porque o Filho de Deus se entregou à morte, todos os homens puderam ter acesso e se tornarem filhos de Deus. Então até uma traição, quando a minha vida está em Deus, pode liberar um romper sobrenatural. A traição de Judas liberou o favor de Deus sobre nós. Você está comigo? Diga amém. Então a gente tem que ter esse entendimento, irmão. O cansaço quer roubar minha alegria. O cansaço quer gerar em mim, sem perceber, uma mentalidade de vitimismo. Parece que tudo é difícil só para mim. Parece que as coisas são complicadas só para mim. Não, irmão, você só está cansado. É difícil para todo mundo. Você só está cansado. Dia mal todo mundo tem. Dia mal todo mundo enfrenta. O dia daquela notícia ruim todo mundo enfrenta. E eu lembro que o meu pai, a gente foi sócio por um período, e eu lembro que uma vez um cliente, ele
entrou na justiça contra a gente porque ele queria entrar na justiça contra a seguradora e ele acreditou que colocando a corretora junto do processo poderia fazer com que a gente pressionasse para resolver o caso. E aí eu fui lá no dia do julgamento, eu tinha sei lá quantos anos, de 18 anos, 19 anos, eu fui emancipado desde os 15, e meu pai preocupado, eu falei: pai, a gente vai lá, vai falar a verdade, vai resolver, vamos ser prático, a gente tem que ser prático. Muitas vezes a gente desanima, a gente permite que algumas circunstâncias roubem de nós a convicção, mas a gente tem que ter esse entendimento, irmão, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma verdade bíblica, não é um jargão evangélico. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Durante a pandemia, famílias saíram de igrejas porque não foram visitadas ou não receberam ligações do seu pastor. Eu já falei sobre isso e eu vou relembrar isso aqui. Eu lembro que um dia eu preguei para a igreja, e se tem uma coisa que mantém a minha mensagem com isenção, é que eu não tenho medo de perder quem não é a ovelha. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Então tem gente que não quer seguir porque não reconhece a voz como sendo uma voz pastoral. Você está comigo? Diga amém. E eu lembro que eu falei: gente, desculpa, mas durante a pandemia tiveram várias famílias que mudaram de igreja porque não receberam uma ligação do pastor. Eu acho isso uma covardia, porque provavelmente essa família não ligou para o pastor também. Durante a pandemia, talvez 2 famílias tenham perguntado se eu precisava de alguma coisa. Nenhuma família da igreja me ligou. E sabe qual é o meu nível de dodói por isso? 0, porque está tudo bem, cada um estava enfrentando seus desafios. E eu lembro que eu falei sobre isso. Eu falei: gente, em períodos difíceis a gente precisa de menos gente se doendo e mais gente se doando. Menos mimimi, mais posicionamento. Mas por que muitas vezes a gente está assim, se ofende fácil? Porque a gente está cansado. Homens cansados se ofendem com facilidade. Aquela pessoa não falou comigo. Cara, às vezes nem te viu, ela só tem miopia. Alguém já passou por isso? Pô, nem falou comigo. Você me viu? Vi. Então, eu não te vi, por que você não falou comigo? Você já parou para pensar que essa reclamação, você não falou comigo, ela não faz sentido, porque a gente tem que se mover por reciprocidade. Se você me viu e você não falou comigo, a gente está aqui, mas eu não fui reclamar com você, sabe por quê? Porque eu não vi você. O pastor não me ligou. Você sente falta desse cuidado? Teu ministério deve ser de cuidado, porque todo incômodo que você tem está ligado a um chamado que você carrega. Eu lembro que teve uma família que se mudou para cá e falou: pastor, minha única preocupação é o seguinte, como é que é o cuidado aqui da igreja? Eu falei: irmão, está faltando gente para cuidar. Se você se preocupa com isso, você já está dentro do ministério de cuidado. Seja bem-vindo. Faça aquilo que você acha que é importante. Seja a igreja que você sonha. Seja a solução, irmão. Gente para apontar o problema já tem demais. Agora, para ser solução, só aqueles que foram chamados e sabem o chamado que tem. Você está comigo, de verdade? Faz sentido para alguém que eu estou pregando nessa manhã? Homens cansados se ofendem fácil. Qualquer coisa é motivo. Não gostei da mensagem de hoje. O louvor estava muito alto. Aquela pessoa falou algo que eu não gostei. Irmão, isso é vida real, acontece. E está tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. Uma coisa que eu aprendi é que a grandeza, ela mora dentro de pessoas bem resolvidas. Pode perceber, toda pessoa que não consegue caminhar em grandeza é uma pessoa que não é bem resolvida. Bom, olha para mim. Pessoas que não são bem resolvidas sempre colocam na expectativa do outro que ele supra algo que falta em você. O outro não tem a responsabilidade de suprir algo que falta em você. Só Deus pode fazer isso. Você sabe por que o número de divórcios tem aumentado, inclusive dentro da comunidade cristã? Porque alguém que tem algo que falta dentro de si emocionalmente casa com alguém que tem algo que falta dentro de si emocionalmente, e a expectativa é que um supra o outro. Mas o casamento não é para você encher o outro. O casamento é um homem cheio casando com uma mulher cheia, e agora vocês vão transbordar. O casamento é o transbordo de Deus. Você está comigo? Diga amém. Homens cansados se ofendem fácil. Terceira característica que eu queria compartilhar sobre o cansaço. Alguém está recebendo algo de Deus? De verdade. Holanda acabou de conectar 22 países conectados, 5.400 famílias conectadas. Talvez a gente tenha 11 mil pessoas agora ao vivo. Se você está online, pega esse link e compartilha com alguém, porque deve ter alguém cansado, pensando em desistir, que vai ser ressuscitado nessa manhã. Homens cansados perdem a paz. Fala para quem está do seu lado:
Homens cansados perdem a paz. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson, eu acho tão poderoso essa chave dele. Ele diz que se você quer experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. A palavra fala sobre uma paz que excede o entendimento. Só que tem gente achando que vai experimentar essa paz quando Deus explicar para onde está levando e como que o plano dele faz sentido. Não, irmão, você não entendeu. Para experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Deus, eu não entendo como, eu não entendo por quê, eu não entendo porquê, eu não sei em que momento, mas se você me pediu para fazer, eu vou fazer. O problema, irmão, é que às vezes a gente ouve Deus falando para começar e a gente começa. A gente não ouviu Deus falando para parar, mas a gente para. No militarismo, o termo que se usa é até segunda ordem. Se um oficial fala para alguém de uma patente inferior, fica aqui até que eu volte, irmão, pode chover canivete, pode acontecer o que for, a não ser que o superior volte e dê uma nova ordem, a ordem anterior, ela permanece de pé. O militarismo já entendeu algo que parte da igreja cristã ainda não entendeu. Se Deus te deu uma palavra, fica com essa palavra. Se Deus te disse que vai prosperar a tua família, espera, aguarda até que isso aconteça. Se Deus te disse que as promessas dele se cumprirão, para de questionar se vai acontecer, irmão. A pergunta é quando vai acontecer. O que Deus espera que eu faça para que se cumpra aquilo que ele disse que faria. Você está comigo? Diga amém. Cansaço, irmão, é o oposto do que Deus propõe desde o jardim. Olha para mim, eu só tenho mais 7 minutos. Na verdade eu tenho 2, mas eu acrescentei mais 5 aqui rapidinho. Cansaço é o oposto do que Deus propõe desde o jardim. Irmão, olha que louco isso. Isso é muito forte. Tudo que Deus faz com o homem, Ele faz a partir do descanso. Então por 6 dias Deus fez todas as coisas. No 6º dia Deus fez o homem. O homem acabou de nascer, de ser gerado, não tinha 1% de cansaço. Aí Deus fala: filho, vamos descansar. O 7º dia é para descanso e contemplação. O que Deus está ensinando para a gente é que você não precisa descansar só porque se cansou. Você precisa descansar porque tudo que Deus faz a partir do descanso. 6 dias eu fiz tudo. No 7º dia você descansa comigo, e no 8º em diante agora você governa. Mas tira um dia na semana para você descansar e contemplar. O descanso é bíblico, irmão. Olha para mim, Deus descansou. Fala para quem está do seu lado: Deus descansou. Já parou para pensar nisso? Se Ele não se cansa, por que Ele descansou? Porque o descanso é uma escolha. Deus escolheu descansar. E Deus está dizendo para alguns de nós nessa manhã, e começou por mim essa mensagem: filho, você precisa escolher descansar, porque ainda sou eu quem faço. Você precisa escolher descansar. Irmão, você até pode ficar cansado, mas você não pode achar normal viver cansado. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar, desperta alguém do teu lado, pelo amor de Deus. Fala: você pode ficar cansado, mas você não pode viver cansado. Salmos 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho, e ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. É comum se cansar, mas não é comum você aceitar esse cansaço. É comum tropeçar, mas não é comum você ficar caído no lugar do teu tropeço. É comum, irmão, você enfrentar lutas, mas não é comum você parar por conta delas. O que Deus tem para nós é uma vida apesar das circunstâncias, a despeito dos gigantes, independente do tempo que eu estou vivendo. E ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado. O que a palavra está dizendo é que a minha queda, tropeço, cansaço pode ser momentâneo, mas não pode ser o meu estado natural. Descanso é uma escolha. Declara comigo, diga: o descanso é uma escolha. Eu estou quase terminando. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Outra característica do cansaço, irmão: homens cansados desistem facilmente. Homens cansados desistem facilmente. Se você está cansado, irmão, você não precisa desistir. Você só precisa descansar. Tem gente que está desistindo do casamento porque está cansado desse casamento. Você só precisa descansar.
Tem gente desistindo da empresa porque está cansado da empresa. Você só precisa descansar. Tem gente desistindo do chamado porque está cansado das lutas do chamado. Você só precisa descansar. Talvez uma semana de descanso, e eu falo de um descanso mental, físico, mas também um descansar em Deus. Deus, eu vou parar de me preocupar com coisas que eu não tenho controle. Irmão, olha para mim. A gente tem um prédio na rua de trás e a gente precisou entregar na semana passada. A gente viu que no contrato tinha uma cláusula que deixava a gente muito vulnerável. O dono poderia requerer o prédio com um aviso prévio de 60 dias, sem pagar nenhuma multa por isso. E a gente enviou para alguns advogados, a gente teve auxílio, mas ninguém percebeu essa cláusula. E aí, do nada, o dono fala, eu quero o prédio daqui a 60 dias. Não, mas a gente usa ele, as crianças estão aqui, é o nosso Kids, é o Carisma. Está no contrato, eu tenho direito e eu quero ele. E that's it. Então eu tenho duas escolhas. Eu posso me abater sobre algo que eu não tenho controle, ou eu posso governar sobre aquilo que eu tenho controle. Eu posso ficar me lamentando pelos próximos meses do prédio que a gente não tem mais, ou eu posso começar a declarar o espaço que a gente vai ter. Você escolhe se você vai parar, olhar para o passado, daquilo que você ainda não viveu, daquilo que você tinha e não tem mais, daquilo que você usufrui e não usufrui mais, ou você vai começar a declarar e se mover para aquilo que você quer viver, aquilo que você quer usufruir, aquilo que você vai acessar. Irmão, a fé não é para nós declararmos aquilo que nós vemos, isso é natural, isso é uma visão natural. A fé é a gente declarar aquilo que a gente quer ver, isso é uma visão sobrenatural. É tratar as coisas que não são como se já fossem. Você está comigo? Diga amém. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Fala para quem está do seu lado, se você está cansado, irmão, não desiste, só descansa. A banda pode subir, sobe aqui, vamos fingir que vai terminar. Se você está cansado, você não precisa desistir. Irmão, eu vim aqui em nome de Jesus liberar uma palavra de esperança. Se existe alguma área da sua vida que ainda não rompeu, você pode estar a alguns passos de romper. A mulher do fluxo de sangue esperou por anos. Se ela tivesse desistido naquela semana, o que ela não saberia é que na semana seguinte o autor da vida estava passando próximo dela. Irmão, tem muita gente que desistiu dias antes de experimentar um romper sobrenatural. No mundo dos negócios a gente vê várias histórias assim. Teve um cara que comprou pizza com algumas criptomoedas. Você conhece essa história? Você sabia que tem o dia da pizza? Eu não lembro se era no Papa John's. Um cara foi pagar uma pizza. Ele falou, vou pagar com Bitcoin. E custava, sei lá, centavos de dólar. Vamos imaginar que deu 20 Bitcoins. Ele falou, vende de pepperoni, por favor, 20 Bitcoins, está aqui. E aí no final do ano passado, a gente rompeu o ano, o Bitcoin está valendo, eu não lembro se 50 mil dólares, 60 mil dólares. Esse cara pode ter pago alguns milhões de dólares de uma pizza de pepperoni. Por quê? Porque ele não esperou acontecer. Pastor, você está incentivando cripto? Não, eu não sou do tipo de pastor que vai vender cripto para você. Existem alguns que fazem, o seu pastor não é desses, ok? Você tem, pastor? Eu tenho a minha carteira, não vendo carteira, não tenho agência e não comercializo isso para ninguém. O que eu estou falando é que assim como nos negócios, existem pessoas, muito bom pessoal, muito bom Valtinho, assim como nos negócios, existem pessoas que podem estar a alguns passos de romper e desistem. No chamado e nas promessas também, existem pessoas que estavam a alguns passos de romper e desistiram. Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Deixa eu liberar algo sobre você. Nós não somos daqueles que, tendo colocado a mão no arado, retrocedem e desistem, mas nós somos daqueles que permanecem e serão salvos. Deixa eu liberar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a esperança do Senhor sendo a tua força em dias difíceis, a alegria de Deus mantendo você de pé, e mesmo que você tropece, como diz a palavra, Ele dará a ordem aos seus anjos ao seu favor.
Eu declaro em nome de Jesus toda confusão, tudo que tenta parar você, iludir você, confundir você, batendo em retirada, inimigos que vêm contra nós por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Eu declaro cansaço batendo em retirada em nome de Jesus, toda confusão, tudo que vem tentando distrair você em relação ao tempo e o modo, eu declaro em nome de Jesus, assim como a palavra de Deus nos diz, o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Eu declaro sabedoria para tomar decisões, sabedoria para discernir tempo, sabedoria para se mover, para saber a hora de parar e a hora de avançar, a hora de começar e a hora de finalizar, sabedoria para discernir ciclos, sabedoria para discernir o que é uma porta dos céus e o que é uma proposta do inferno, sabedoria para você não se apegar a palavras contrárias de homens, mas você firmar a sua esperança numa palavra que já saiu da boca de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, todo conselho que parece com um conselho de Deus, mas não te leva aos caminhos de Deus, todo ruído da multidão que faz você desanimar, que tenta desencorajar você, nós damos uma ordem que sejam agora, em nome de Jesus, anuladas todas as vozes contrárias que tem impedido você de ouvir a voz do teu Pai dizendo: continua, não para, eu sou contigo. A palavra de Deus nos garante, pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de vocês, diz o Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, nós não ficaremos no meio do caminho, nosso cansaço sendo renovado em Deus. Eu declaro renovo sobrenatural, eu declaro um bálsamo sendo derramado sobre você, um bálsamo despedaçando todo jugo, removendo todo cansaço, desfazendo toda corrente, quebrando toda cadeia. Se você recebe isso, declare com autoridade, diga: Pai, eu abro o meu coração para um renovo sobrenatural. Diga: Pai, eu abro o meu coração para Jesus entrar e nunca mais sair. Diga: eu recebo hoje renovo. Declare com autoridade, diga: eu recebo hoje renovo sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. Diga: eu e toda a minha casa sendo renovada a partir de agora, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!